professores do Hall do Berço, que prazer estar com vocês de novo. E a gente vai começar a nossa classe do Hall lembrando você a importância de você usar materiais muito ricos. Primeiro material, a Bíblia. A Bíblia deve ser usada em todos os momentos da escola sabatina do Hall, principalmente quando você for iniciar o estudo da lição da escola sabatina. Outro material imprescindível, a lição da escola sabatina. A lição, você deve fazer a promoção da lição, incentivar os pais a estudarem a lição com seus filhos. A lição tem dicas práticas para cada dia da semana, dicas fáceis para os pais estudarem. Nem sempre o estudo da lição em casa é ler a lição para a criança. Se os pais seguirem exatamente o que está ali, eles vão saber o dia que é para brincar, o dia que é para cantar, o dia que eles vão contar um trecho da história. Então, muito importante o estudo da lição. Outro material imprescindível é o auxiliar do professor. O auxiliar do Hall do Berço, você vai ver que hoje a gente vai conversar bastante sobre dicas dele. Muitas coisas que a gente apresenta para vocês em cada trimestral estão aqui no auxiliar para professores. E você precisa usar esse auxiliar sempre na sua classe da escola sabatina. Dentro do auxiliar, principalmente na parte da lição, que é o que a gente vai explorar hoje, você tem vários itens dentro do Vivenciando a História. Às vezes você tem 9, 10, 12 itens. Dentro desses itens, você tem pedacinhos da história que você vai contar. E nesses pedacinhos estão inseridas lições importantes que vão complementar a mensagem central que a gente quer passar para a criança naquele sábado. Outro material muito importante que a gente vai mandar para vocês logo, assim que terminar a trimestral, na próxima segunda-feira a gente já vai mandar para vocês, é a revista Chave Mestra. A revista Chave Mestra é trimestral. Ela vem para a gente a cada trimestre. A gente não tem essa revista impressa, mas a gente sempre manda para vocês em PDF. Para o Hall do Berço, a revista é junto com o Jardim. Jardim e Hall têm a mesma revista. E aqui dentro você tem dicas práticas, você tem artigos destinados a professores, artigos destinados à orientação, até com relação à vestimenta, com relação ao relacionamento com os alunos, alunos indisciplinados, como você vai lidar com eles. E também tem dicas práticas para a lição da escola sabatina. Muitas vezes a gente tira dicas para mostrar para vocês aqui da Chave Mestra, e você vai ter aí nas nossas redes sociais disponível para você essa revista em PDF, para você investigar, dar uma lida nela e saber como deixar mais rica a sua sala da escola sabatina. Muito bem, professor do Hall, você já sabe que a criança do Hall é uma criança que precisa muito de coisas concretas para que possa aprender. A gente tem aí uma diversidade de faixa etária muito grande no Hall. Você tem crianças que são bebezinhos, que estão no colo ainda, que não falam, não andam. E você já tem crianças que andam, que correm, como as de 3 aninhos aí. Por isso, a gente precisa ter também uma diversidade de formas de apresentar a lição da escola sabatina para as crianças do Hall, para que todas sejam beneficiadas. Mas uma coisa muito importante é que você sempre tenha materiais que elas possam pegar, que elas possam manusear durante o estudo da lição. Talvez você ainda esteja com a sua igreja fechada ou a igreja abriu, mas nem todas as crianças podem ir para a igreja ainda, então a escola sabatina está fechada. Por isso, hoje a gente vai dar dicas para você, tanto se você estiver já com a sua igreja funcionando, para você fazer a escola sabatina presencialmente, ou se você ainda estiver fazendo a sua escola sabatina online. Dicas práticas. Então vamos lá? Vamos lá para o estudo das nossas lições. Quando você for decorar a sua sala no começo do trimestre, veja quais são as lições. Agora, para o segundo trimestre, a gente tem a lição de Davi, quando ele encontra o leão e o urso ali, mata o leão e o urso. A gente tem a lição de Daniel na cova dos leões e a gente tem a lição da história de José. Por isso, se você puder montar um cenário na sua sala presencial, que seja um cenário que tenha alguma coisa referente a campo, alguma coisa referente
talvez uma casinha, alguma coisa. Fica legal porque você pode usar para as 3 lições e aí você vai acrescentando os elementos que você queira. Para a primeira lição, que é a lição da história de Davi, o título dela é O Pastorzinho Davi, a lição sobre comunidade. Então, a mensagem central que a gente quer que fixe na cabecinha da criança é: pertenço a uma família. E a gente quer que ela saiba que pertence a uma família, que ela sinta que é amada pela família dela e que ela responda sendo obediente e ajudando. Na história, a gente tem Davi obedecendo ao pai, por isso a gente fez essa maquete aqui de sugestão para vocês para essa história. A gente tem Davi que obedece ao pai e vai ao campo cuidar das ovelhinhas. As ovelhinhas foram feitas em EVA. Você vai receber esse molde também, tá bom? Em EVA com um palito atrás, todos os elementos estão com um palitinho atrás, então você pode movimentar as ovelhinhas, você pode movimentar o leão, o urso, você pode movimentar Davi também. E na história, Davi se encontra com o leão, com o urso, e ele protege as ovelhas dos malvados leão e urso. E ele consegue proteger as suas ovelhas. A gente fez aqui também uma ovelhinha de EVA, num palito de sorvete, que você pode também usar para as crianças segurarem a ovelhinha que Davi cuidava, né? Que Davi protegia as ovelhinhas dele. E o mais importante nessa lição é a gente sempre se lembrar de falar para a criança que Davi fez tudo isso porque ele amava o pai, porque ele amava a sua família, ele queria que a sua família fosse uma família feliz, por isso ele sempre obedecia ao pai. Em cada parte da lição que você for fazendo, você vai falar sobre isso. A gente fez também uma funda aqui, ó. Não sei se o Rodrigo vai conseguir pegar aqui essa mini funda, mas é uma funda feita com um pedacinho de sisal e um pedacinho de EVA, que era com essa arma super poderosa que Davi matou o leão e o urso. E, logicamente, com a ajuda de Deus, porque Deus o protegia. Lógico que se você ainda não estiver fazendo a sua escola sabatina presencialmente, você vai fazer a sua escola sabatina online. E a gente vai dar algumas dicas para você agora de objetos que o auxiliar para professores nos sugere para a escola sabatina presencial. Mas esses objetos você também pode mandar para os pais. No final eu vou te dar uma dica bem legal de como mandar para os pais. Quais são os objetos que o auxiliar sugere para você contar a história de uma outra forma, se você não quiser usar a maquete, se você quiser usar de uma outra forma, ou mesmo juntando as duas coisas. Primeira coisa, a harpa de Davi. O auxiliar, inclusive, tem esse modelo de harpa lá no final, você pode imprimir, pintar, a gente colocou as cordas da harpa, a gente colocou com lã. Também ele sugere que você use papel, ou papel picado, ou esse papel de bala de coco. Aqui a gente tem TNT picado e aqui papel de bala de coco, que você pode usar para fazer a grama, onde as ovelhinhas comiam, e as crianças podem ter, cada criança pode ter esses objetos para que ela possa participar da história. A gente tem também máscara de ovelhinha, que as crianças podem colocar, elas podem fazer de conta que são as ovelhinhas de Davi, né? E alguém pode ser o pastorzinho Davi que cuida das ovelhas. A gente também tem figuras de ovelhinha, que você pode usar também, se você não puder ter a ovelhinha de pelúcia, alguma coisa assim, você pode usar figuras de ovelhinhas. E a lição sugere também que as crianças cuidem dos animais, assim como Davi cuidava das ovelhas, assim como ele ajudava o seu pai cuidando das ovelhas. Se a criança tem um bichinho de estimação, que ela cuide desse animalzinho em casa. Então a gente trouxe sugestões de figuras. A gente trouxe aqui um cachorrinho, que muitas crianças hoje em dia têm cachorrinho, né? Então é uma coisa bem legal, um animal bem comum nas famílias, e a gente pode usar a figura do cachorrinho, ou a gente pode usar também uma luvinha de saco de papel, uma luvinha de gatinho,
como se representasse o gatinho que a criança vai cuidar. Aí você vai escolher o tipo de animalzinho que você gostaria que as suas crianças brincassem ali e interagissem no momento da escola sabatina. A lição também sugere o cajado de Davi. A gente fez esse cajado com papel craft, dobradinho, fomos enrolando e depois envergamos para fazer o cajado do pastorzinho Davi. E a gente tem também as figuras de Jesus e de crianças, porque nessa lição a gente também vai falar bastante para as crianças sobre o amor de Jesus por todas as crianças, assim como ele amava Davi, cuidava de Davi, da família dele, sobre o amor de Jesus por todas as crianças. Esses são objetos e figuras que você pode usar com as suas crianças na lição de Davi, para que elas tenham, você pode fazer um para cada criança da sua sala, no começo do trimestre, e elas vão usar esses objetos durante o trimestre, durante o mês de abril, que é o mês que a gente vai usar a lição de Davi. Aqui também eu tenho vários instrumentos. São instrumentos que a gente pode comprar, alguns a gente pode fazer, né? Instrumentos parecidos, um ovinho, né? Um chocalho, que são instrumentos fáceis da gente achar, às vezes a gente até consegue fazer no chocalho com garrafinha PET. Um outro instrumento que é um guiso. Eu tenho aqui também as clavas, o auxiliar chama as clavas de pauzinhos. Então, quando você encontrar ali no auxiliar pauzinhos, você já sabe que é esse instrumento, as clavas. Você pode fazer as clavas até com um pedaço de cabo de vassoura, né? Para algumas pessoas é difícil comprar ou cortar um instrumento que eu gosto muito de usar e que é muito fácil da gente achar, são as colheres de pau. As colheres de pau produzem um som muito gostoso, muito legal. E essas colheres de pau arredondadas, elas não machucam as crianças. São grandes, são objetos grandes. As crianças, apesar de serem grandes, são leves e as crianças do hall já conseguem manusear. A gente tem também o coco, que é um instrumento super útil, que pode ser usado e o som é gostoso. Você pode fazer com coco, fruta, dá uma lixadinha ali na casca dele, passa uma tinta para ficar bonito e pode fazer um instrumento. E a gente fez também um sino. O som dele está um pouquinho abafado, mas é um sino feito de garrafinha, latinha de massa de tomate, aquela latinha pequenininha de massa de tomate. A gente colocou aqui dentro um chumbinho de pescar, né? E fizemos um cabinho. Então, são instrumentos que você pode usar em todas as lições. Na lição de Davi tem várias músicas para serem cantadas. Em todas as lições do hall tem várias músicas para serem cantadas. E é legal que nessas músicas as crianças também tenham alguma coisa na mão para cantarem. E essa sugestão desses instrumentos simples e fáceis de achar é uma sugestão que pode ajudar você. Vamos então para a segunda lição? A lição que conta a história de Daniel na cova dos leões. Daniel era um jovem, um homem muito importante no reino. E existiam muitos homens que tinham inveja de Daniel, porque ele era um homem muito importante. Então, eles fizeram todo um esquema ali para jogar Daniel na cova dos leões. Mas o mais importante dessa história é que a gente reforce para a criança que ela pode falar com Deus, que ela deve confiar que Deus ouve as suas orações e responder tomando tempo para orar todos os dias, que a criança responda tomando tempo para orar todos os dias. Por isso, em cada trecho da história que a gente for contar, a gente tem que reforçar que ela pode falar com Jesus todos os dias. Esse é o foco. E para você, como ideia, a gente trouxe essa cova dos leões aqui. Essa cova dos leões ela foi feita com uma base de canos de PVC. Você vai receber a foto nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso Facebook. Por cima a gente tem uma capa de TNT e a frente da cova dos leões foi feita com papel amassado, né? Papel craft amassado.
Os leões foram colados em EVA, eles foram impressos e colados no EVA para ficarem mais firminhos. E a gente tem o anjo à porta da cova dos leões com uma base nas costas dele de isopor para que ele possa ficar em pé, né? Um grande anjo perto da cova para mostrar a grandiosidade do ser celestial que veio ajudar Daniel quando Daniel orou pedindo a Deus que Deus cuidasse dele. E ali à porta da cova dos leões a gente tem a roupa de Daniel, porque Daniel era um príncipe, né? Então ele era muito importante, a gente tem ali a roupa de Daniel. Essa é uma ideia para você contar a história de Daniel. Além dessa ideia, a gente tem também as ideias que o auxiliar traz. E dentro das ideias que o auxiliar traz, ele sugere que a gente cante bastante com a criança durante os trechos da lição, usando os instrumentos. E ele também sugere que a gente use algumas outras coisas. Por exemplo, figuras de leão. A gente fez aqui um leão feroz com uma luvinha de papel, que as crianças podem fazer a boca do leão abrindo, elas podem imitar o som do leão. Nessa fase é muito bom a gente imitar, as crianças do hall gostam de imitar os animais, né? E a gente pode imitar também o som do leão. A gente tem também máscara de leão, que é uma coisa que as crianças gostam também, que a gente pode fazer. A gente tem também aqui figuras de leão, que você pode ter para cada criança. Todos esses objetos que eu estou mostrando agora são objetos que seria legal se você tivesse um para cada criança. A gente tem também Daniel e o anjo, uma figura de Daniel e o anjo lá na cova dos leões, Daniel ajoelhado, orando, pedindo a proteção de Deus. E a gente tem também ideias de anjos. A gente colocou aqui uma figura de anjo. Todas essas figuras que eu mostrei aqui estarão disponíveis para vocês. E essa ideia do anjo no palito, que também é bem legal, que as crianças podem ter cada uma esses objetos para trabalharem a lição de Daniel. Beleza, gente? Sempre lembrando que a gente precisa focar a mensagem central. Tudo que eu vou fazer tem que confluir aí para que a criança consiga entender que ela pode falar com Jesus todos os dias. Então agora vamos para a terceira lição do trimestre para a sala do hall. Sala do hall tem um mês a lição de Davi, que é o mês de abril, mês de maio a lição de Daniel e o mês de junho a gente tem a lição de José. A história de José, você sabe bem, é uma história muito bonita, uma história cheia de graça, né? Da bênção de Deus, da graça de Deus. Por isso que a lição de José, ela é baseada na graça. E a gente quer que no final do estudo dessa lição, a criança saiba que Deus está sempre com ela, sinta-se segura porque Deus a protege e responda agradecendo a Deus o cuidado especial que Ele tem por ela. Por isso a mensagem central é: Deus está comigo em todos os lugares. E é legal que a gente conte a história de José desde o começo, mostrando que a cada momento da vida dele, Deus estava com ele. Deus estava com ele quando os irmãos o enviaram lá para o Egito. Deus estava com ele quando uma pessoa má fez com que ele fosse para a cadeia porque contou uma mentira sobre ele. E eu trouxe aqui algumas coisas da minha casa que serão coisas úteis para a gente contar a história de José. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês o José. Eu trouxe para fazer o papel de José um rolo de Magipac. Esse seria o José da história, tá certo? José saiu lá da casa dele com os irmãos dele. Os irmãos tinham inveja dele porque ele tinha ganhado uma capa colorida do pai dele, uma capa bonita, e os irmãos tinham inveja de José por isso. Para fazer o faraó, eu trouxe um rolo de papel laminado, que o faraó era chique, né? Ele usava roupas chiques, ele era muito poderoso, então eu trouxe um rolo de papel laminado.
Para fazer os sonhos de Faraó, porque Faraó teve ali os seus sonhos, né? E os sonhos de Faraó eram muito difíceis de serem entendidos. Ele sonhou que ele viu 7 vacas gordas, né? Então, esses potinhos maiores seriam as vacas gordas. E depois ele sonhou que ele viu 7 vacas magras, que seriam esses potinhos menores. E de repente as vacas magras vinham e comiam as vacas gordas, mas elas continuavam magrinhas. O que significava esse sonho? Faraó ficou muito perturbado. Como que a vaca magra comia a vaca gorda e ficava magrinha ainda? E para representar as espigas, eu trouxe colheres. Então, as colheres maiores, as colheres de sobremesa, seriam as espigas bonitas, as espigas saudáveis. E as colheres menores, as espigas mirradas, as espigas fraquinhas, que não cresceram o suficiente. E aí essas espigas comem as espigas maiores e continuam feias. O que será que era esse sonho? Então, o copeiro do rei se lembra que José estava na cadeia. A cadeia pode ser um escorredor de macarrão, alguma coisa que você tem em casa, para mostrar José na cadeia. Foi de lá que ele saiu para interpretar os sonhos de Faraó. E Deus sempre estava com ele. É importante a gente sempre lembrar que, mesmo quando José foi trazido pelos irmãos, os irmãos venderam José, quando José estava na cadeia, quando José foi à frente de Faraó, sempre ele estava confiante, porque Deus estava sempre com ele. Então, essas são ideias que você pode usar aí para contar a história de José. E lógico, para a sua criança ter na mãozinha dela, a gente também trouxe algumas dicas. A gente trouxe aqui a dica do casaco de José, a túnica de José, feita aqui em EVA, bem fácil de fazer. Você vai ter o modelo e você pode fazer aí para as suas crianças terem individualmente. A gente trouxe também aqui figuras de vaquinha e também uma luvinha feita em papel. De vaquinhas, porque a gente tem as vacas ali no sonho, né? A gente trouxe também uma figura que vocês também vão receber, que é uma figura com 7 vaquinhas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas, 7 espigas graúdas, tá certo? Que você também pode usar aí para as crianças. E a gente trouxe também aqui um saquinho com feijão, que você pode colocar arroz ou qualquer outro tipo de cereal, mostrando que José foi incumbido por Faraó para reservar alimento, guardar alimento para os 7 anos de fome que viriam, para que todos tivessem alimento suficiente e não morressem. Dentro do auxiliar, ele também dá dicas de coisas que as crianças coisas maiores que a gente possa usar, como travesseiros, cobertores. Por exemplo, a gente pode usar um lençol listrado para a gente fazer a capa de José. E quando você usaria esse material? Só na escola sabatina presencial? Não. Você pode usar todo esse material fazendo a sua escola sabatina online. De que forma? Então, uma dica que agora eu vou dar para você. Selecione todas as coisas que você quer usar nas 3 lições. Então, aqui a gente já mostrou uma seleção que nós fizemos. Pegue o auxiliar com antecedência, você vai receber o auxiliar já na segunda-feira. Pegue o auxiliar, selecione o que você quer usar em cada lição com as suas crianças, para cada criança. Pegue esse material e coloque num saquinho. Pode ser um saquinho de TNT, pode ser um saquinho plástico. Se você tiver condições, pode ser uma caixinha. Coloque esse material todo dentro desse saquinho. Você pode colocar até instrumentos. Se você conseguiu fazer clavas, você pode até colocar clavas. Mas você também pode comprar colheres de pau e coloque todo esse material dentro de um saquinho.
Logicamente, você não vai poder colocar aqui dentro um travesseiro, um cobertor, uma toalha de banho. Você não vai ter condições de fazer isso para todas as suas crianças. Mas materiais menores você consegue. Faça um drive-thru na sua igreja no sábado anterior ao início do próximo trimestre. Os pais passam por lá, os pais do hall. Esse drive tem que ser para as crianças do hall, uma vez que a gente está falando para a sala do hall. E os pais vão receber esse saquinho. Dentro dele, coloque orientações. Para a primeira lição, nós vamos usar isso, 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 isso. Para a segunda lição, isso, 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 isso. Os pais vão pegar aquela listinha e você já combina com eles que esse saquinho será usado somente no sábado. No momento que você for contar a sua lição online, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, por onde for, os pais vão pegar aquele material e a criança vai interagir com você com materiais previamente separados. Se você não tiver condições de fazer tudo isso, de repente a sua escola sabatina não consegue, mande a lista para os pais mesmo assim, de algumas coisas que eles tenham em casa que os filhos podem usar. Uma tampa de panela e uma colher podem se transformar num instrumento, um lençol pode se transformar na capa de José. Todo mundo tem arroz e feijão em casa e pode pegar um punhadinho para fazer a parte da lição onde tem a história dos alimentos. Então, lã, a gente sempre tem lã em casa para fazer as ovelhinhas. Então, a gente pode fazer com que a escola sabatina aconteça mesmo que online. Lembrando que se você for fazer online, a sua escola sabatina deve ser curtinha. Para o hall, 10 minutos no máximo, estourando 10 minutinhos. Lembre-se de entregar esse material com antecedência e fazer acontecer a sua escola sabatina. Agora, se você já está com a sua escola sabatina presencial, que delícia! Que bom ter de volta as suas crianças. Mantenha todas as questões de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e faça acontecer a sua escola sabatina. Mas não se esqueça das suas crianças. Lembre-se delas. Lembre-se que existem crianças do hall que ainda não foram à igreja porque nasceram no período de pandemia. E essas crianças precisam entender que existe uma igreja que cuida delas. E o professor da escola sabatina pode ser essa via para mostrar para essa criança que existe uma igreja que cuida dela e que a ama. Que o trimestre seja muito rico para você e para a sua sala do hall. Um abraço.